servo do Deus vivo sofre? Por que continuamos sofrendo, mesmo depois que nós recebemos, nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida? Porque às vezes nos encontramos falando e pensando como o salmista Asaf, lá no Salmo 73. Por quê? Por que isso acontece conosco? Eu quero te convidar a ler o Salmo 73, do versículo 1 ao versículo 12. Peço a você que abra a sua Bíblia, ou você que tem o aplicativo da Bíblia no seu celular, que você assim o faça. Salmo de número 73, apenas 12 versículos deste salmo, porque são 28 versículos, nós vamos ler os 12 primeiros. Vamos prestar bem atenção que o escritor, o salmista, fala. A angústia deste homem, a dor, o sofrimento deste homem. Ele começa dizendo assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os corações, os de coração limpo. Deus é bom, ele não tem dúvida, ele pontua, afirma e acabou. Aí ele sai do geral e vai ao particular. Aí ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, por pouco, né? O pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Olha como isso é forte. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele começa a olhar a prosperidade do ímpio, ele começa a olhar aquela situação inversa dele, porque ele está passando por um momento de caos, e ele começa a se perturbar com isso. E ele diz assim: para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Então parece que o escritor tem alguma enfermidade ou passa por alguma enfermidade ou contraiu uma enfermidade. Aí ele diz assim: esses ímpios, parece que eles não têm preocupação, eles são tão sadios, parecem tão perfeitos, né? Aí ele continua dizendo no número 5, não partilham das canseiras dos mortais, né? Então, a classe dos mortais é o Asaf. O Asaf pertence a essa classe. Mas os perversos, os ímpios, aqueles que agem de forma ímpia, eles não passam pela aflição deste homem. E ele diz assim: não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Então, como se eles tivessem uma proteção. Por isso que nada acontece com eles. Aí ele diz assim: os olhos saltam-lhes da gordura, quer dizer, vivem muito bem, do coração brotam-lhes fantasias. Aquilo que eles imaginam, eles alcançam. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, mas são arrogantes e sempre numa situação por cima. E Asaf está se sentindo o pó. Ele não consegue se ver de outra forma, porque ele está falando dele. Ele diz: quanto a mim. Então ele está expressando o seu sentimento de dor, o seu sofrimento, a sua angústia. Aí ele diz: contra os céus desando a boca e a sua língua percorre a terra. São maliciosos, falam maldades, falam mentiras.
Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Olha, tudo que sai deles voa como algo bom, sabedoria, porque são pessoas prósperas, são pessoas que progridem. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Então eles ficam desdenhando de Deus. E eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Então nós temos aí um contraste, um sofrimento, um homem justo, uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que segue o caminho do Senhor com retidão, se sentindo, passando por um momento de aflição, de dor, porque ele descreve o que ele está passando, e o outro que não teme a Deus está lá, né? Tranquilo, prosperando, e isso traz ainda, na verdade, torna o sofrimento dele maior. Então nós vamos ver aí, parece que nós sofremos mais que eles, né? Essa ideia que nós temos, mas às vezes você pode citar para mim Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, querendo uma resposta para o seu sofrimento. Vamos ver o que é que diz o profeta Isaías, 53, versículos apenas 4 e 5. Olha só como Isaías, o profeta, descreve o nosso Senhor, o Messias. Ele diz assim, versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas ele não levou sobre si as nossas dores. Ele não levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos sofrimentos. Por que então nós sofremos? Por que nós, servos de Deus, principalmente quando nós pensamos que abraçando a fé em Cristo Jesus, o nosso sofrimento vai amenizar, vai diminuir, vai diluir, nós vamos vencer as dores, nós não vamos ter mais essas coisas que os simples mortais têm, e não acontece. É o oposto. Sofremos e sofremos muito, mas afinal de contas, como nós podemos compreender isso? Para entendermos o contexto das nossas dores e sofrimentos, nós precisamos voltar ao livro de origem da vida, que é Gênesis. O livro de Gênesis, ele traz essa riqueza de informação para nós. Por que nós sofremos? E quando nós lemos lá Gênesis, no capítulo 3, do versículo 9 ao 19, nós vamos encontrar respostas. Respostas e mais respostas. Quando nós lemos também, ainda em Gênesis 2, versículo 17, capítulo 2, versículo 17, o Senhor diz algo para o homem que ele formou. Quer ver? Vamos lá em Gênesis 2:17. 2, versículo 17. O Senhor instruindo o homem que ele criou. Ele diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor abre os olhos de Adão com essa instrução, com este ensinamento. O Senhor traz a iluminação de uma forma
tão profunda e maravilhosa que o homem entendeu. Ele entendeu, certamente morrerás. Provavelmente ele não tinha a ideia real se Deus o faria daquela forma. É o que dá a entender, né? Então nós vamos ver. Quando nós lemos aqui Gênesis 3, versículo do 9 até o 19, nós vamos encontrar as respostas, tá? Quando o Senhor fala lá em Gênesis 2,17, certamente morrerás, o Senhor estava falando de uma sentença completa. Não era algo só em questão, quesito morte, morreu, puf, acabou. Não, o Senhor estava falando de algo muito mais complexo, de algo muito maior, que envolvia a morte eterna e a morte física. A morte eterna, ela ocorreu quando houve a quebra de relacionamento. E a quebra de relacionamento se demonstra no momento em que Adão se esconde. Quando Adão se esconde, há quebra de relacionamento. Já não é mais o mesmo. Então aí é a morte eterna. Pronto. Só vai agora Deus verbalizar. E a morte física vai acontecer lá em Gênesis 3:9, quando o Senhor diz para ele: tu és pó e em pó te tornarás. E o Senhor vem com a gama de consequências pelaquele ato de rebelião. Nós já vimos isso. Isso é só para a gente poder compreender como é que todo esse complexo, todo esse campo de sofrimento onde nós estamos inseridos, aonde nós estamos, aonde nós nascemos, para amenizar a nossa dor e para que nós não venhamos culpar, né, e falar para Deus como Abacuque, né, que nós vimos no domingo. Até quando, Senhor? Até quando sofrerei? Até quando, Senhor, isso vai continuar acontecendo comigo? Até quando, Senhor? Né? A postura do profeta Abacuque. Então, para a gente poder passar por pelas adversidades da vida, pelas dores, pelos sofrimentos, com menos peso, a gente precisa compreender isso, amados. Então, nós vemos aí o Senhor falando lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16, ele fala da multiplicação de sofrimento. Para a mulher, ele diz, olha, vai multiplicar o sofrimento da gravidez, vai multiplicar a dor, a dar luz, fazer gerar, nascer o filho, né? Ele diz, o teu desejo será para o teu marido, ele vai te dominar. Então começa já as consequências. E um homem sem Deus usa essa situação, permite que essas palavras graves se tornem brutal em relação à mulher. É o homem sem Deus. Torna ainda muito mais pesado. Isso está na palavra, isso está na Bíblia. E quando ele fala lá para o homem, Gênesis 3,17, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode ir acompanhando, ele fala da fadiga, do cansaço que o homem vai ter. Adão não sabia o que era cansaço. Ele não tinha vivido o cansaço, ele não tinha experimentado o cansaço, ele não tinha experimentado a fadiga da labuta. Então o Senhor vem com fadiga, vem com cansaço, o Senhor vem falando de espinhos, o Senhor vem falando de trabalho, de tempos trabalhosos, dias árduos, né? Para comer o pão de cada dia. Se tu queres sobreviver, Adão, neste mundo agora, tu vais enfrentar espinhos, tu vais enfrentar
trabalho pesado para poder comer da terra. A terra já não vai assim produzir de uma forma tão limpa como aqui no jardim. Vai produzir, tu pega tudo, não precisa higienizar, você já vai pegando, não tem bicho, você vai comer, tá tudo perfeito. Não, Adão, agora é diferente. Então tudo começa aí, né? Tudo começa aí. E outra coisa que pesa também, amados, para que a gente possa compreender que o nosso sofrimento neste mundo, é por isso que Deus apresenta Jesus como resposta, como solução. A gente precisa ver como Deus, ele traz, né, por causa da atitude de Adão, por causa da rebelião de Adão, Deus diz que a terra é maldita. Maldita é a terra por tua causa, Adão. Agora ela vai produzir que não era para produzir. Em vez dela produzir coisas boas, produzir vida, agora ela vai produzir morte. Olha só. Então, tudo isso está mesclado no nosso mundo onde nós vivemos. Então nós acabamos o quê? Sofrendo. Passando por tudo isso. Você às vezes planta uma plantinha, com menos assim, você dá pulgão, dá não sei o que, mata os bichinhos, né? Aqui em casa nós temos uma plantinha que a bichinha sofreu e a gente não conseguia matar o pulgão dela, mas graças a Deus conseguimos. E a gente via que o verde ia perdendo a cor, perdendo o brilho. Por quê? A gente vê os animais, a gente olha, né, a selva é linda, não, é cruel. Você pega uma águia, né, que tem um tamanho, uma dimensão de asa de quase 3 metros de abertura, né, que fala, pegando um coelho, um bichinho pequeno, que não tem como se defender. Aí você vê um leão pegando como é que fala? Um cabrito, pegando uma ovelha, pegando... E os bichinhos são tão frágeis. Aí você vê, se não, a natureza é linda, sim, a paisagem dela é linda, é maravilhosa. O mar é lindo, mas se você cair nele, ou a água te mata, ou os bichos te comem. Essa é a nossa realidade. Mas nós não podemos nos fechar nisso, porque há promessas de Deus para nós. Então, o Senhor diz isso para o homem. Mas lá em Romanos capítulo 8, 20, vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala. Eu te convido a abrir na carta de Paulo aos Romanos capítulo 8, versículo de número 20. Olha só o que Paulo, inspirado por Deus, fala. Ele diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, olha, a criação está sujeita à vaidade, porque no 19 ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quer dizer, uma mudança na natureza, a criação toda. Aí ele diz que toda a criação está sujeita à vaidade. O que é vaidade? O que é coisas que não procede de Deus. É os caprichos do homem lá no Éden. Ele está falando isso, olha, foi lá no início e na caminhada toda da humanidade. Então nós vamos aprofundar, seguir. Então, seguindo, nós poderíamos até fazer uma pergunta meio chocante, né? Eu acho que vocês vão chocar com essa pergunta. Então, eu nasci para sofrer? Né? Para responder essa pergunta, nós vamos conhecer alguns fatores e dividi-los em áreas para poder entendermos. Então, nós nascemos para sofrer? Nós nascemos no mundo debaixo de uma maldição. Nós nascemos no mundo, nós vamos ver agora. Primeiro fator, a nossa humanidade
ela é uma humanidade caída, é uma humanidade que se afastou de Deus. A nossa humanidade é uma humanidade corrompida, né? Ela não está perfeita. Ela perdeu essa perfeição, ela perdeu esse brilho de Deus. Então, essa humanidade caída, nós herdamos de Adão, porque nós somos descendentes dele. Então, nós herdamos isso. Essa humanidade caída são as nossas limitações, é a certeza que somos temporais, é a nossa, como a gente pode dizer, a nossa visão pequena ou distorcida, e essa situação nos leva, a nossa humanidade caída. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de humanidade caída, aquilo que está dentro de mim. Olha, leva a decisões erradas. A minha limitação me faz fazer a leitura do meu contexto vivencial, uma leitura errada. As orientações, às vezes, que eu recebo das pessoas que tentam me ajudar, não que elas sejam más, mas que elas querem me ajudar, também são limitadas, e essas orientações muitas vezes vão me levar a decisões erradas. A minha limitação da minha capacidade de discernir. Por quê? Porque isso aconteceu com Adão. Adão, quando ele transgride, ele perde a capacidade de discernir de forma imediata. Quer ver? Ele não perde toda, mas ele perde a plena. Ele perde a plena. Porque ele diz assim, ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Então, para ele, Deus não era onipresente. Às vezes, mas Deus se apresentava a ele como um ser limitado. Não. Adão sabia que Deus o havia criado. Adão sabia que Deus havia criado todas as coisas. Adão sabia que Deus tinha criado Eva. Ele sabia que Deus era Deus poderoso. Ele sabia que Deus não morava naquele lugar onde ele estava. Ele sabia que havia um espaço muito grande entre onde ele morava e onde morava Deus, onde mora Deus. Ele sabia que para Deus sair de onde estava, chegar até Adão, tinha que ser alguém muito poderoso, porque Adão não conseguia sair de onde estava para chegar onde estava Deus, onde está Deus. Então, a noção de Deus Adão tinha. Então, ele perde essa capacidade de discernir, e isso nós carregamos conosco, nós perdemos a nossa capacidade total de discernimento, completa, total não, completa. Nós discernimos em parte, conseguimos discernir em parte. E a visão da realidade da vida, a humanidade caída que há em nós, faz eu ver. Torcida. Eu não consigo enxergar da forma. Por isso que quando vem o sofrimento, eu questiono Deus por eu ser cristã. Quando a pessoa não é cristã, ela se revolta. Então não existe Deus. Né? Então, se existe Deus, ele nos largou aqui nessa terra e nós estamos aí largados às traças. Então, essa nossa humanidade caída que herdamos de Adão se torna um dos responsáveis do nosso sofrimento. Vamos para o segundo ponto que eu anotei aqui para vocês, para nós, né? O pecado. O pecado, a desobediência, a rebelião, o pecado da rebelião de Adão. Nós herdamos. Tudo que Adão recebeu de Deus como tu morrerás, a terra é maldita por tua causa, né? Comunhão contigo está quebrada, tudo isso nós herdamos. E o pecado veio dentro de nós. Nós já nascemos com isso. Já nascemos pecadores. Herdamos o pecado original. Aquele pecado de rebelião.
Isso é tão claro que você pega assim uma pessoa, a maioria das pessoas que começam a trilhar caminhos esquisitos, distantes, você vê que elas não têm temor de Deus. Porque quanto mais o homem se afasta de Deus, se distancia de Deus, mais animalesco ele fica, mais cruel, mais duro. Né? Então, esse pecado original, o pecado da desobediência, da rebelião, nós carregamos conosco. Por isso que nós gostamos, né? Gostamos do quê? Das paixões carnais, de satisfazer os desejos da carne. Nós gostamos de satisfazer os nossos impulsos, as nossas vaidades. Nós gostamos disso. Porque é a questão de acharmos que o nosso eu precisa disso. Eu preciso disso para me sentir bem. Então, o pecado está sempre ali. Como diz o autor da carta aos Hebreus, ele está sempre o quê? Me cercando. Ele está sempre perto e dentro de mim o desejo de querê-lo botar em prática, né? O pecado que tão de perto me rodeia, né? Isso para uma pessoa que tem uma vida com Deus, ela vê que está me rodeando, está me cercando, mas eu estou com o Senhor. Então o pecado é isso que nós vemos, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Todas as coisas que nos fazem trilhar o caminho da desobediência, da rebelião contra o nosso Deus. Terceiro, outro fator, o mundo jaz no maligno. Nós tivemos um estudo sobre esse assunto, esse tema, o mundo jaz no maligno. Que isso? A ação do diabo, através de pensamentos, ensinamentos, doutrinas. Esse ensinamento contra quem? Contra Deus, contra a sua moral, contra a sua santidade, contra a sua realidade, a sua existência. Então, o mundo jaz no maligno. Então, tudo aquilo que é para perverter o homem. Porque a palavra do Senhor diz que o homem é imagem, mesmo caída, o homem ainda traz a imagem e a semelhança de Deus, mesmo caído. Não é aquela imagem no início, mas ainda tem. E nós, quando aceitamos a Jesus, nós adquirimos já em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós precisamos ver aí a questão do mundo já no maligno. Lá em 1 João capítulo 5, 5,19, que foi o texto que nós usamos, ele fala justamente isso. O mundo inteiro jaz no maligno. Nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então sabemos aí que existe esse mundo que está aí debaixo da autoridade do maligno, que está debaixo da ação do diabo, que obedece o que o inimigo quer. Então nós vemos aí, dentro desse mundo jaz no maligno, a perseguição física aos cristãos, a perseguição ideológica aos cristãos, a perseguição religiosa aos cristãos, a perseguição da fé dos cristãos. Nós vemos isso. Você pode ver aí até acontecendo aí os negócios, as pessoas dizendo, tá mudando a ideia de homem, né? Foi o que aconteceu, uma propaganda aí, a internet caiu em cima, o YouTube, o Instagram, essas coisas todas, e você vê assim, poxa, né? Isso é para o quê? Para afrontar quem? Nós? Afrontar mim até onde? Não, o objetivo é afrontar Deus, porque Deus criou o homem à imagem dele. E a palavra do Senhor diz que depois ele criou a mulher, à imagem dele. Então, isso é para afrontar o nosso Deus. Tudo isso é para afrontar a Deus. Para tirar isso, vamos matar você fisicamente, nega Cristo, não sei o que está acontecendo nesses países de grande perseguição. Perseguindo a fé, matando só porque crê. Crê em Jesus. Não pode crer no Senhor. Por quê? Porque Cristo veio para nos trazer libertação. Então isso nós já vimos, isso é o terceiro ponto. O quarto ponto é a maldição da terra.
terra produz contra nós tudo que é de ruim, irmãos. Tem muita coisa para chegarmos ao ponto de morrermos mesmo. Atropelar a vida, diminuir o tempo de vida e assim vai. Isso daí eu já falei anteriormente. A nossa finitude. Como nós somos finitos, como nós sabemos que vamos voltar ao pó, nós temos pavor da morte. Aí as pessoas dizem assim, mas pastora, Deus não criou o homem para a morte. Sim, o primeiro Adão não foi criado para a morte, mas depois dele, todos que nasceram para, pasmem, morte. Por isso que Cristo veio para nos dar vida, vida em abundância. Porque depois de Adão, depois da queda de Adão, da rebelião de Adão, o homem nasce para a morte. Vai morrer, irmãos. Meus pais estão completando 88 anos. Vão completar 88 anos. Glória a Deus. Mas é finito. Tem mais quanto tempo de vida pela frente? Mais 10 no máximo? Mas vai morrer. E graças a Deus porque chegaram aí a essa idade, tem gente que morre cedo. Por isso que a nossa finitude nos faz entrar em ansiedade. Por isso que nós queremos tudo para ontem. Por isso que nós somos muito velozes naquilo que nós queremos, corremos atrás, porque o nosso tempo de produção é muito pequeno. Quando somos jovens, temos força, né? Às vezes eu me considero bem jovem ainda. Eu acho que eu não tenho muita força para trabalhar para o Senhor. E trabalhar também nas minhas coisas, né? Como os irmãos sabem. Então, a nossa finitude, ela pesa também. Então, nós temos esses 5 aspectos. E o que eu quero mostrar para os irmãos, após esses 5 aspectos, é essa finitude. E agora, as nossas dores são aonde? Nós vimos que tudo isso produz. Isso é o estado, é o contexto onde nós estamos. Minha humanidade é uma humanidade caída. Eu sou humana. Né? Então, a gente vê aí, Cristo veio 100% homem. A humanidade de Cristo era perfeita. Porque era 100%. Ele é perfeito. Né? É como se olhasse para Jesus por um primeiro Adão. Né? Perfeito, sem pecado, santo. Né? Só para os irmãos terem ideia, assim. Mas nós vamos vendo aqui, ainda quero abordar 4 coisinhas com os irmãos, 4 pontos. Essa transformação de Adão, ele se transforma, o primeiro Adão, naquilo que nós somos hoje. Primeiro, vamos tratar da área emocional. Né? A área emocional. Quando Adão transgride, quando Adão se rebela, toda a área, toda a estrutura emocional daquele varão é afetada. Toda a estrutura emocional. Ele passa por um abalo de mudança, uma transformação na sua estrutura emocional. A palavra do Senhor diz que abriram-se os olhos. Essa abertura foi uma abertura de olhos para o engano. Então ele deixa de ser verdadeiro e passa por um caminho do engano. Depois nós vamos ver que a voz de Deus gerou nele medo. Então, aquele amigo, aquele com quem ele conversava, aquele que ele confiava, que estava sempre junto dele, vai acontecer que não vai gerar mais aquela empatia, aquela segurança, vai gerar nele medo, insegurança. Olha, toda a estrutura dele emocional sendo abalada. E depois ele vai o quê? Ele vai
uma percepção errada de Deus. Então, a partir daquele momento, ele tem a percepção errada de Deus. Então, Deus não é bom, Deus é mau, porque eu estou nu, eu estou sem a veste que ele me deu, eu perdi essa veste, né? Então, ele se esconde, é uma percepção errada. Então, outro sentimento que surge em Adão, covardia. Ele não assume as consequências dos seus erros. Quantas vezes, amados, nós não assumimos as consequências dos nossos erros? Quantas vezes nós não assumimos? Adão não assume, ele acusa a mulher, né? Entre linhas, ele acusa a mulher, mas ele quer acusar Deus. A mulher acusa a serpente me enganou. Mas quem criou a serpente não foi Deus? Então os dois estavam ali o quê? Acusando Deus. Os dois, tanto Adão quanto Eva. Então há o quê? Uma covardia, eles não se assumem diante de Deus. Então essa estrutura emocional foi abalada, foi modificada, foi danificada. A palavra certa é danificada. O homem sofre danos na sua estrutura emocional, na sua psique, até chegar onde nós estamos. Então, às vezes assim, eu sinto medo. Mas de onde surgiu o medo? Eu estou tendo uma percepção, Deus, que percepção errada é essa de Deus? De onde vem isso? Eu estou tendo, eu passo a olhar as coisas erradas com gosto. De onde vem a abertura dos teus olhos para o engano, para as coisas enganosas, que te ilude? De onde vem isso, irmãos? Lá de Gênesis, lá de Adão e Eva. Então nós temos esses pontos, a estrutura emocional do ser humano, ela passa por esse processo de danificação, é danificada a estrutura, a psique do homem. E quando mexe nessa toda estrutura, vai mudar a personalidade. Porque Adão se torna o quê? Não é mais aquele homem que estava ali, né, com uma palavra de ordem, de sabedoria, uma postura. Não, está ali um medroso, um covarde, né, um rebelde. Então vai mexer na sua personalidade. Então toda essa estrutura modificou, danificou-se. E o trabalho que ele fazia, que é a questão profissional, que nós vamos falar nisso, a área profissional de Adão, qual era a profissão de Adão? Era cuidar do jardim, administrar o jardim. Também mexe nessa estrutura profissional dele. Irmãos, isso é muito profundo. Né? Muito profundo. Pena que não dá muito tempo de eu falar, senão eu poderia entrar nessa parte também. Então você vai ver a estrutura profissional, a estrutura emocional, a estrutura de personalidade, a estrutura de sentimentos da questão conjugal. Porque ele acusa Eva de uma forma, claro, direta e indireta a Deus, mas ele não se assume, ele ali. Então ele tem uma ruptura naquele relacionamento que era perfeito entre Adão e Eva. E daí, caído, vem toda essa desestruturação que nós temos aí nas famílias. É só a gente olhar para isso. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos chegando. Deixa eu ver se tem muita coisa que eu anotei aqui. Tem mais um pouquinho, né? O sofrimento na vida do crente. Então os irmãos entenderam aí que quando toda essa questão que o Asaf está ali angustiado, né? A própria Abacuque, depois nós vamos encontrar Jó, né? Que depois nós vamos falar dele ainda, esse sofrimento, nós vamos ver que isso tem uma origem. A origem está lá no Éden. Lá no Éden, lá na queda, lá na rebelião. Todo o processo está ali. Por isso que Cristo vem e diz necessário nascer de novo.
Porque essa estrutura minha, esse velho homem, tá com nada, irmãos. Porque tá tudo danificado. Do original praticamente não tem nada. Então o Senhor vem dizer assim, a proposta de Cristo para nós é necessário nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Tem que ser nova criatura. É nova estrutura. Agora é tudo novo em Cristo Jesus nosso Senhor. Para a gente poder ter controle sobre o que é nossas emoções, nosso estado emocional, nosso estado sentimental, a nossa área da vida profissional, a questão da nossa fé, para a nossa visão de Deus não estar distorcida, não estar mudada. Então, até nisso, Adão se perde. E Jesus Cristo vem com a nova proposta, por isso que Paulo chama ele do novo Adão, o segundo Adão. E ele faz essa comparação, e se a gente analisar isso, amados, à luz da palavra de Deus, nós vamos ver quanto é belo. Né? Então Adão, ele pega aquilo que Deus tinha feito bom e estraga. Deus pega aquilo, Cristo pega aquilo que estava ruim, estragado, e transforma no novo. Olha só, são opostos. É maravilhosa a ação do nosso Deus, o amor do nosso Deus para conosco. Então, amados, o sofrimento na vida do crente, o que nos alegra é porque é passageiro, por causa da proposta de Cristo, por causa do amor do nosso Deus. O sofrimento na vida do crente, ela revela a glória futura. Isso a gente encontra lá em 1 de Pedro capítulo 11, e Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos lá em Romanos. Né? Romanos capítulo 8, versículo 18. 8, 18. Ele diz assim: porque para mim tenho que por certo que os sofrimentos, olha, os sofrimentos do tempo presente, isso que você está passando, meu irmão, isso que eu estou passando, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não tem como, porque há uma esperança, há um novo caminho, há uma promessa maravilhosa, gloriosa. Nós começamos a viver a eternidade de Deus aqui. Quando eu aceito Jesus, quando eu recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida, então eu estou, na verdade, iniciando uma vida eterna, começando uma vida eterna com Deus. Ela não vai após a morte. Não, eu morri, pronto, vai começar a minha vida eterna. Não, a minha vida eterna começa aqui, agora. Quando eu recebo a Jesus, quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, meu amado. Há sofrimentos permitidos por Deus, permitido por Deus, que fazem parte do nosso aperfeiçoamento. Isso se chama provação. Deus prova. Então, há sofrimentos que fazem parte do nosso aperfeiçoamento. E isso se chama provação. Eu estou passando uma provação? Glória a Deus. Por quê? Porque eu estou sendo aperfeiçoado. Lembra da pregação da missionária Lília? O Senhor, nosso Deus, é o oleiro e nós somos o barro. Então tem que amassar, né? O que está escrito lá em Jeremias, amassa, um novo vaso. Quebrou, rachou, lá vai o oleiro fazer tudo de novo, até chegarmos à estatura de varão perfeito, que o Senhor nos espera que nós chegamos. Então, nós temos aí Hebreus 12, versículos 4 e 6, você que gosta de anotar, anote aí. Provérbios 3, 11, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 66 e 5, capítulo 5, versículo 9. Isso daí fala sobre o que? Provação. Depois nós temos aí a tentação. Provação é uma coisa e tentação é outra. O Senhor nos prova para o crescimento. A tentação, ela vem para nos fazer desistir de Cristo. Olha só, a tentação, ela tem origem nas paixões da minha carne,
aliada à ação maligna para me derrubar. Vamos lá, 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo número 10, versículo de número 13. Olha só o que diz Paulo, escrevendo à igreja do Senhor em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, quer dizer, da carne, da ação, né? Que muitas vezes pode estar aliado a uma, ou pega uma força na invasão do adversário. Mas ele diz, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Isso ele está dizendo o quê? Te convidando a uma inteira entregue confiança em Deus. Para quê? Para que ele possa te dar o livramento. Para que ele possa te fortalecer, possa te animar. Mas para isso é necessário o quê? Que você confie em Deus, que você se entregue a ele profundamente, de forma total e completa. Então nós temos aí os sofrimentos que fazem parte do nosso aperfeiçoamento, chamado provação, e a tentação, que não que ela não é dada por Deus. Deus permite também para que a gente possa desenvolver a nossa confiança e dependência dele. Porque todo o pecado de Adão foi querer ser independente de Deus. E eu até esqueci de falar isso, sobre a questão da estrutura humana na mente do homem, do desejo de ser independente de Deus. Numa outra oportunidade eu falo. Então, amados, é isso que eu tenho hoje para nós. Glória a Deus. Já está terminando o nosso tempo. Quero lembrar os irmãos que próximo sábado é a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor, ela é apenas online. Ela não é presencial ainda. Então eu estarei na igreja, acho que às 19 horas, para a Santa Ceia, no sábado, primeiro sábado do mês de agosto. Segundo sábado, e no domingo é o nosso culto. Então, amados, estaremos aí. Não esqueçam disso, nós estaremos informando os irmãos. Daqui a pouco nós teremos nosso momento de oração, nossos 15 minutos de oração, toda a igreja. E vamos continuar confiando no Senhor. E quando você vê assim sofrimento, você lembra de tudo isso. Mas o Senhor, Ele é poderoso para nos curar. Ele tem a promessa da cura. Quando você estiver enfermo, confesse seus pecados, chame o presbítero, receba oração, a oração do perdão, ele vai te ungir, o Senhor vai curar, porque nosso Deus é Deus que cura, nosso Deus é Deus que alivia, nosso Deus é Deus que nos fortalece, é Deus que nos anima, é Deus que nos dá refrigério na hora da dor. Então, eu trouxe para vocês entenderem por que nós sofremos e por que nós viemos para Cristo, sofremos ainda mais. Porque eu não quis entrar naquele caminho quando Jesus diz aí, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? E a gente entendeu o contexto porque Cristo disse isso, que nós teríamos aflições. Nós temos aflições por causa da nossa fé. Além do sofrimento normal, do que veio como consequência, nós temos ainda ajuntando a essa perseguição a respeito da nossa fé, porque Ele é verdadeiro. Se não fosse, irmãos, o mundo não estaria contra os ensinamentos cristãos. Então vamos orar, que Deus te abençoe, que Deus continue falando na tua vida, na tua mente, no teu coração, assim como Ele tem falado comigo.